E aí pessoal, beleza? Eiteca aqui, e no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, eu vou tentar trazer um conteúdo totalmente diferenciado. Um resumão para você aprender de uma vez por todas o básico da programação. Eu já trouxe uma série aqui no canal, mas infelizmente elas pegaram pouquíssimas visualizações. Eu imagino que eu não fui claro o suficiente, então eu pensei de uma maneira melhor ainda de trazer conteúdos para vocês. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Esse é um resumão do que eu já fiz para você entender de uma vez por todas o básico da programação. Então, antes de mais nada, não se esqueça de dar aquela força, se inscrever aqui no Eiteca, porque aqui você vai encontrar vários e vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Bem, mas antes de começarmos, seguem um recadinho do nosso apoiador. Não importa o horário nem o lugar, sua ideia tá pronta pra voar. Nosso serviço vai te impressionar, viver a mágica acontecer e se alastrar. Flexibilidade é o nosso forte, qualquer aplicativo a qualquer sorte. Com a Square Cloud você se transporta pro futuro online de grande porte. É Square Cloud, vem com a gente conquistar o mundo. É Square Cloud, teu app vai rodar no segundo. É Square Cloud, conectando gente por toda a internet. E pessoal, de linguagem e ambiente que a gente vai utilizar é o Google Colab. Por quê? Fácil de aprendizado, tanto o Python por ser uma linguagem de sintaxe simples e uma curva de aprendizado fácil, e o Google Colab porque vocês vão poder acessar essa aula aqui depois e também você não vai precisar instalar nada. A gente vem aqui em New Notebook in Drive, a gente dá um clique aqui e vamos aguardar um pouco. Ele já está montando o nosso notebook aqui. E prontinho, a gente está aqui já no nosso ambiente, pessoal, que aqui é bem interessante. A gente vai estar rodando ele na nuvem, a gente clica aqui em conectar e a gente já está aqui com o nosso ambiente. Aqui a gente consegue puxar arquivos, entre outros, mas o que importa aqui, as nossas linhas de código, onde você pode colocar várias linhas de código e textos. Então vamos lá, a gente vai partir do princípio de antes de partir para o código, é entender a lógica da programação. Por quê? Como assim? A gente tem que entender de uma vez por todas o que é uma variável. Como o nome já diz, é algo que varia, algo que está temporariamente na memória. Isso se chama variável. Você vai utilizar várias vezes ali no seu código. Então a variável tem que ser com um nome semelhante com o que você vai utilizar. Por exemplo, não adianta você utilizar uma variável que vai guardar uma senha e você colocar o nome de batata. Isso não é bom para o seu código, vai ficar confuso e você não vai saber do que se trata essa variável quando você chamar ela depois. Tá entendendo, pessoal? Então esse é um ponto muito importante. Variável é aquilo que vai variar e vai ficar temporariamente na memória do nosso computador. Ela pode ser o quê? Ela pode ser global ou local. Como assim? Bem, no seu código, pode ser que em determinado trecho do código ela só seja usado ali. Entretanto, da forma global, você vai poder utilizar essa variável em outros lugares também. Vamos supor que a gente tem duas variáveis com o mesmo nome. Uma é local, ela só vai servir naquela casinha ali, onde que ela foi feita para ser utilizada. Entretanto, a global não, a gente pode chamar em outro lugar e ela vai ser utilizada. Tá entendendo, pessoal? Então é basicamente isso que vocês têm que ter noção sobre variáveis. Agora sobre tipos de dados. A gente vai dar um resumão, depois a gente vai partir para o código, tá ok? Tipos de dados em Python, os principais é o que? As string, que é um conjunto, uma sequência de caracteres que estão dentro de aspas simples ou duplas. A gente vai ter os tipos float, que são os números com casas decimais, isso é do tipo float. E a gente vai ter os inteiros, que são positivos e negativos, que não, no caso não vão ter essas casas decimais, tá ok, pessoal? A partir de diante, além disso, a gente também vai ter os números complexos e em estruturas de dados a gente vai ter listas, tuplas e dicionários, que são bem legais. As listas e tuplas são bem semelhantes. Por quê? A única coisa que realmente muda entre elas é que uma é imutável, ou seja, uma você pode alterar sua estrutura, enquanto a outra não. A tupla não pode ser alterada. A gente vai ver isso na prática. Partindo agora para outro momento, a gente vai ter o dicionário, que é um conjunto de chave e valor, que você também vai ver isso aqui. Que é realmente relativamente simples, pessoal. É justamente uma chave e um valor, uma chave e um valor. Que um desses valores pode ser justamente uma tupla, uma lista ou até mesmo um outro dicionário. Que loucura, não é mesmo?
Mas então, seja bem-vindo à programação. Além disso, a gente vai ter laços de repetição. Quando a gente quer repetir alguma coisa que a gente montou, seja uma função ou simplesmente a gente quer que aquilo lá continue sendo feito. Ou seja, a gente vai repetir um processo. A gente vai ter essas repetições. O for, por exemplo, é uma repetição para cada item dentro de um conjunto de dados a gente vai aplicar determinada coisa. Tá entendendo, pessoal? Vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tem um conjunto de pessoas e para cada pessoa naquele conjunto ali, a gente vai cortar o cabelo dela. Simples assim. A gente pode fazer com while também, que também é um loop bem interessante, só que ele não vai funcionar para cada pessoa que está lá naquela fila, vai ser cortado o cabelo ou algo assim. Enquanto as pessoas daquela fila ainda tiverem cabelo, corte. É assim que vai funcionar o enquanto. Enquanto for isso, vá fazendo isso aqui, tá entendendo? É uma lógica simples, pessoal. Talvez não seja a melhor metáfora, mas é basicamente isso que você tem que entender. O for é para cada item, aplique isso. O enquanto é enquanto for assim, ou enquanto não for assim, vá fazendo isso, tá entendendo, pessoal? A gente vai ter mais um outro caso, que também é muito importante na parte lógica, que são as condicionais. Que é justamente, quando algo for assim, faça isso. Se não for isso, faça dessa maneira. Vamos supor que a gente queira pegar um item do armário. Se o armário estiver fechado, a gente abre. Se não, a gente não vai abrir. Tem lógica, não é, pessoal? É dessa maneira que o programador também vai entender. A gente não vai abrir o armário sendo que ele já está aberto. A condicional vai seguir isso à risca. Só que não basta a condicional, a gente precisa de alguma outra coisa. Por exemplo, para dirigir, a gente não precisa da carteira de habilitação e também ter 18 anos completos. E como que fica esse E para o computador? Como que ele vai entender isso? A gente vai utilizar os operadores lógicos. Aí que o negócio fica mais legal ainda. De operadores lógicos é justamente isso. O E, o OR e o NOT, que seria a negação. Como assim? O OR, só uma das condições, precisa ser verdadeira para aquele conteúdo ser verdadeiro. Como assim? Ou a pessoa tem 18 anos, ou ela tem carteira de habilitação. Com apenas um desses itens, essa mensagem acaba se tornando verdadeira. Tá entendendo, pessoal? Já com E não, as duas precisam ser verdadeiras. Já a negação, pessoal, nega justamente isso aí. Vamos supor que daí ela vai negar, ela não pode ter idade menor que 18 anos. Então a gente vai estar negando alguma coisa. Tem até um exemplo muito engraçado que eu já vou mostrar logo em seguida para vocês. De maneira resumida, eu acho que essa foi a teoria. A única coisa que eu não vou me atentar muito aqui aprofundadamente é a orientação, objeto e funções. Mas isso daí a gente vê em um outro momento se vocês gostarem desse estilo. Então agora a gente vai sair da teoria e vamos para a prática. Aqui no nosso código, pessoal, a gente vai começar do básico. E a gente vai começar com as variáveis, pessoal. No caso aqui, A vai receber. Isso aqui é receber, pessoal, não é um símbolo de igual. Igual em Python tem dois desses negócios aqui. O A recebe e daí a nossa variável. Como eu falei, a gente pode colocar uma string, que é uma sequência de caracteres, que pode receber até números, quando estiver, obviamente, dentro de umas aspas simples. Em questão de nome de variáveis, tem algumas coisas que a gente, por exemplo, não pode colocar um 4 e um A, não vai dar certo, o Python não permite. A gente pode colocar, por exemplo, um A, daí um 4 desse jeito aqui, ó. Mas antes, iniciando o negócio, não dá, pessoal. Depois sim. Mas antes de a gente iniciar a nossa variável, sendo o primeiro caractere da nossa variável, não. E tem, obviamente, alguns itens especiais. Por exemplo, você não vai colocar o nome da sua variável de float. Bem, outro ponto importante, né, que eu quase me esqueci, que é o ritual desgraçado do Hello World, que muitos dizem que se a gente não começar com print Hello World, você não vai aprender programação. A gente vai escrever aqui o Hello World. E pronto, a nossa macumba tá feita. Agora, se você não aprender a programar, foi por falta de dedicação. A gente vai rodar isso aqui e pronto, feita a macumba. Agora vamos voltar pro que importa.
A gente vai ter agora também, a gente vai colocar, por exemplo, o nome da variável b, a gente vai usar aqui as aspas duplas. A gente também, como pode ver, pode colocar tanto números, letras, tudo que tiver dentro dessas aspas, no caso, é uma string. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai tentar somar isso aqui para ver o que dá. A gente pode dar outro print aqui, ó, para justamente dar esse output. O print é o output e a gente já vai ver como que é o input, A mais B. Os operadores matemáticos, como vocês podem estar percebendo, são iguais na matemática. A gente vai ter o mais, o menos, o dividido. A única coisa que vai variar é a divisão inteira. Que vamos supor que você vai dividir o 10 por 3. Ficaria nas casas decimais numa divisão normal, né? Ficaria 3,3333. Só que na divisão inteira esquece essas casas decimais. Seria justamente uma divisão inteira por 3, que no caso daria somente o 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. E encerrou por aí, sem casa decimal. Aí, vamos tentar verificar agora o que acontece. Ele vai somar? Não, ele vai concatenar. Quando a gente utiliza o símbolo de mais em duas strings, ele concatena, ele junta as duas. Outros operadores matemáticos aí dá problema. Por exemplo, se a gente multiplicar isso aqui, ó, vai dar problema. Mas se agora a gente colocasse a variável a, vamos colocar aqui só um asterisco, e multiplicar, olha só que legal, multiplicar agora por um valor, ele vai multiplicar a quantidade de strings que a gente tinha, tá entendendo? Agora se a gente fizesse uma multiplicação das duas strings não dá certo, porque não dá para multiplicar isso aqui por isso aqui. Já uma string a gente vai multiplicar elas, tá entendendo? Olha só que legal. Além de concatenar, a gente também pode fazer essa multiplicação. Dado isso aí, agora vamos colocar números, vamos trabalhar com números. Que como eu falei, os floats são os que tem casas decimais e os sem casas decimais são do tipo inteiro. Se a gente utilizar um print aqui, ó, e colocar justamente o type é o tipo, a gente colocar de A, opa, type não, type, a gente vai verificar que é do tipo float. Se a gente colocar no B, vai ver que é do tipo inteiro. E a gente pode fazer somas de maneira normal, por exemplo, A mais B, e assim em diante, pessoal, de maneira bem simples. Operações matemáticas bem de boa. Aí a gente vai ver um pouco de condicionais que nem eu falei. A gente vai ter o se não, só que aqui em Python é inglês, né? Então a gente vai ter o se, que é o if. E aqui a gente vai testar o seguinte: se B for maior, aqui uma outra coisa que a gente vai ter também são justamente os operadores de comparação. Por exemplo, o maior é o igual, o menor, o menor ou igual, tem tudo isso aí. Além do próprio igual, né, pessoal? Esses são os operadores de comparação que também são bem importantes. Então a gente vai testar. Se B for maior que o A, a gente vai dar um print em alguma coisa. A gente sempre tem que usar isso aqui, ó. A gente sempre tem que dar os pontinhos para a gente entender a indentação. Em Python, a gente não usa colchetes ou nada desse tipo aí, não. É bem mais simples. A gente vai ter esses espaços que a gente pode dar um tab aqui, ó. Ela vai estar indentada. Se a gente colocasse mais um if aqui e mais um espacinho, tá vendo? A indentação é tudo por espaços. E a gente tem que chegar... Isso aqui é risca, porque se a gente rodar isso aqui, ó, vai dar um erro. Porque sintaxe inválida. Então, a gente tem que entender isso aí. Então, se B for maior que A, a gente vai dar o print o quê? O mundo ficou louco. Porque da onde que B, que tem o valor de 1, seria maior que 9? O mundo ficou louco. Pronto. A gente roda. Obviamente não ia printar nada. A gente daí pode usar o seguinte, a gente pode utilizar o else, que seria o se não. Se B for maior que A, faça isso. Se não, faça isso aqui. Só que a gente ainda tem mais uma coisa em Python, que é o se não se, que é o else if, que é uma junção meio que, né? Antes da gente executar o else, a gente vai executar o if. O if, que seria o se não se. Se B for maior que A, print isso. Se não se A for maior que B, a gente printa
B, não, A, perdão, A é maior que B, desse jeito. E daí, se não, vamos supor que os dois valores são iguais, a gente vai printar, é tudo igual. Vamos rodar isso aqui e vamos ver, pessoal. A é maior que B, isso é lógico, a gente consegue ver isso aqui. E se a gente colocasse os dois valores de 0.9, o que vai acontecer? É tudo igual, justamente. Agora se a gente colocar o B maior, vamos colocar agora 10, o valor daqui, a gente vai rodar. E estão vendo, o mundo ficou louco. Agora não, né? Porque agora tá certo. Agora B é maior que A. Prontinho. O B é maior que A. Pronto. Tá feita a nossa lógica aqui, pessoal. Isso aqui que vocês têm que entender de condicionais, que é muito importante. Isso aqui é o básico para vocês entenderem que uma condicional for isso, vai ser aquilo. E a gente tem os operadores lógicos, né? No caso aqui, ó, a gente podia utilizar assim. Se B for maior que A e A for igual a 9, a gente printa o seguinte. B é maior que A e A é igual a 9. Entendeu, pessoal? A gente vai colocar aqui e é o que vai aparecer, porque B é maior que A, porque é 10, e que ao mesmo tempo, no caso E, que A é igual a 9. Então, com essas duas condições aqui, tem que ser verdadeira para isso aparecer. Se a gente mudar isso aqui, ó, o B a gente vai deixar em 10, ele vai ser ainda maior que A. A gente colocar 1 aqui, vai aparecer alguma coisa? Não, porque A agora não é igual a 9. Agora, se a gente colocar OR, vocês podem ver que agora vai rodar, porque só um deles precisa ser verdadeiro. E se a gente colocasse e daí aqui um NOT, olha só o que vai aparecer. Agora vai dar certo, porque a gente vai estar negando. A gente vai dizer que B é maior que A e A igual a 9, que seria a NOT A igual a 9, ou seja, o A não vai precisar ser igual a 9, vai ser uma negação, que no caso aqui vai estar aparecendo igual, né? Porque a gente pediu para isso aparecer. Só que agora aqui no caso vai ser uma negação, pessoal. Então a gente vai ter negando isso aqui. E ele vai estar printando mesmo que o A seja diferente de 9. Tá vendo que legal? Ele vai estar negando isso aqui. Então, essa aqui é a lógica dos operadores, tanto os lógicos quanto também das condicionais. Agora a gente vai ver um pouco dos operadores. Que também é bem legal. Só que ao mesmo tempo a gente vai ver um pouco sobre as listas e as tuplas antes disso. A lista, a gente vai ter justamente uma lista e ela vai ser o quê? Ela vai ser justamente um colchetes e a gente vai ter justamente uma lista de itens, que dentro dela pode ter uma outra lista de itens também. A gente pode continuar dessa maneira aqui, ó. Olha só legal, que a gente só que a gente pode ter uma lista dentro de uma outra lista. Olha só que legal. Se a gente printar, se a gente dar um print aqui, ó, em lista, a gente vai estar recebendo os itens que tem dentro dela. Só que olha só que legal, a gente pode chamar determinada posição, que em Python é importante. As posições sempre iniciam em 0. No caso, o índice em Python sempre é 0. Então, se a gente quer o primeiro valor da nossa lista, a gente vai printar aqui, vai ser justamente o valor 1. Agora, se a gente pegar o 0, 1, 2, 3, 4, a gente quer o quarto item da lista, que é uma outra lista. Olha só que legal, a gente pegou a nossa lista aí. Agora, se a gente quiser o seguinte, ó, a gente vai estar chamando o item 4 e o primeiro item dentro dessa outra lista. A gente está chamando o de índice 4 dentro dessa lista aqui, ó, que é o 0, 1, 2, 3, 4. E dentro dela a gente está chamando a posição 1,
que é o 5. Se a gente chamasse a posição 0, talvez pareça confuso, mas é bem interessante. Só que olha só o que a gente pode fazer de legal. A gente quer que isso aqui, ó, que essa posição aqui, ó, receba um outro valor. Vamos supor que a gente recebe o valor trocado. Olha só que legal. Se a gente printar agora, ele trocou a posição, pessoal. Olha só que legal. A gente consegue fazer essa troca. Não somente isso, a gente consegue adicionar mais itens também em nossa lista. Por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, a nossa lista, ponto append, e a gente pode colocar um valor. Vamos colocar 5 aqui. Ele vai adicionar lá no final. 5 não, 5 vai ser um número que a gente já conhece. Vamos colocar mais um valor, E daí a gente der um print aqui na lista, vocês vão ver que vai estar adicionado mais um valor nela. Olha só que legal. Além do trocado, a gente vai ter mais um valor lá atrás. E a gente pode continuar fazendo isso aqui de maneira bem legal. Agora as tuplas é diferente. Ela vai receber um cochetes e também é uma mesma sequência. E também, é uma mesma sequência separada por vírgulas. A gente pode receber até mesmo lista dentro delas também. E até mesmo outras tuplas. Só que o ponto é que ela não é mutável, que nem a gente estava alterando os valores. Por exemplo, se a gente chegar agora tuplas e a gente colocar aqui simplesmente o índice 0 e pedir para ele substituir por trocar, não vai dar certo, pessoal. E daí olha só que legal, vai dar um erro aqui pra gente. Olha só, tupla não suporta item. Vai dar um erro aqui pra gente, justamente porque a gente não pode fazer essa substituição. Tem até outro ponto aqui, ó. Perdão que eu coloquei a vírgula. Agora vai dar o erro justamente pelo que a gente queria, que era justamente trocar. E dicionários. Dicionários é ainda mais legal, porque daí a gente vai ter as pares de chaves e valores. Olha só, a gente vai ter uma chave e a gente vai ter um valor, justamente separado por o quê? Por esses dois pontinhos aqui. A nossa chave, que no caso aqui eu estou colocando uma variável, mas aqui eu vou colocar uma string, que é a chave. E a gente vai ter o valor, que por exemplo pode ser 5. E como que a gente vai utilizar para resgatar esse valor? A gente vai aqui em nosso dicionário. E daí a gente vai chamar aqui a nossa chave. Olha só, ela vai o dicionários. E ela vai chamar justamente aquele valor lá. A gente pode colocar uma lista ou até mesmo um outro dicionário que vai daí ter uma outra chave, que seria a chave 2. E aqui vai ter um outro valor empacotado. Se a gente chamar assim, ó, a gente pode ver que a gente vai ter um outro dicionário. E daí se a gente quiser esse outro, a gente vai colocar aqui, ó, a chave 2. Olha só, agora ele vai estar aparecendo a chave do segundo, que é 2. Que é justamente um negócio compactado. Você daí pode colocar uma lista dentro dessa outra chave. Tudo vai depender do que você vai estar precisando no seu código. Esse vídeo deve estar longo pra caramba, mas a gente ainda não acabou. Isso aqui é justamente para você pegar de uma vez por todas o Python e entender. Feito isso, a gente vai começar agora. Agora a gente vai aplicar justamente os laços. Por exemplo, a gente vai ter uma lista aqui, ó. A gente vai ter uma lista aqui que vai ter o 1, o 2, o 3 e o 4. E a gente vai aplicar o para, que é o for em inglês. Para cada item, para cada item, para cada item. In, que é dentro de nossa lista, a gente pode fazer isso. Ou seja, para cada item dentro da nossa lista, a gente vai fazer alguma coisa. O que que seria? A gente vai pegar esse item e vai elevar ao quadrado. E o que que a gente vai fazer agora? Perdão, deixa eu voltar aqui. A gente vai criar a lista 2, que vai receber uma lista vazia. E o que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu colocar até uma outra variável, elevado. Vai receber isso aqui. Então a gente vai fazer isso aqui. E agora a gente vai criar nessa lista 2. Nossa lista 2. A gente vai dar um ponto append. E vai colocar justamente o elevado.
Como vocês podem aqui, vamos rodar. Opa, perdão que eu esqueci de dar um print aqui, ó. Vamos dar um print em lista 2. Que ela justamente fez esse loop. Para cada item, o que ela vai fazer? Ela vai elevar ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 2, 3 elevado ao quadrado dá 9 e 4 elevado ao quadrado dá 16. Então tá funcionando de maneira bem legal. E agora a gente vai falar sobre o while, pessoal, que é enquanto uma condição for verdadeira. Agora a gente vai falar do while, pessoal, que seria o enquanto. Normalmente a gente pode utilizar o while true, que seria justamente enquanto algo for verdade. Só que tome cuidado, porque se a gente fizer isso e der um print, por exemplo, ele vai estar rodando de maneira infinita aqui, ó, o nosso código. Por isso, em algum momento a gente vai ter algo que diga que essa condição é falsa. Mas o que seria o true ali, pessoal? Seria um valor booleano, seria justamente o verdadeiro ou o falso. E é muito utilizado quando a gente trabalha com essa parte de lógica, se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Mas não é isso que a gente vai utilizar. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter A que é igual a 0. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar enquanto A for menor do que 10, a gente vai printar A é menor que 10. Só que daí a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai fazer um contador aqui. O que é um contador? Justamente ele vai contando. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer com que A receba A mais 1. Ou seja, cada vez que isso vai se repetindo, ele vai receber a variável A mais o valor 1. Como assim? Você já vai perceber, porque além disso a gente deixa eu copiar isso aqui. A gente vai colar isso aqui. Mas não somente isso. A gente vai colocar aqui embaixo ainda, ó. Deixa eu colocar aqui mesmo. A gente vai colocar um F aqui, que a gente pode colocar variáveis dentro do nosso texto. Variáveis, entre outros, que seriam um F de string. A vale A e ele é menor que 10. E ele vai continuar printando isso aqui até que enquanto ele seja menor que 10. Então a gente vai fazer isso aqui. A recebe A mais 1 e assim sucessivamente. No primeiro loop, A vai ser igual a 0, certo? No segundo ele já vai estar valendo 1. E assim ele vai somando. Isso que é um contador em Python. Vamos rodar aqui e vocês já vão ver na maneira prática. Olha só que legal. A vale 1, porque ele iniciou em 0. Mas ao momento que ele entrou aqui, A recebe o valor de A mais 1. Depois, A vale 2 e ele é menor que 10. E assim ele vai. A vale 10 e ele é menor que 10. No caso aqui ele já seria igual, né? Mas aqui é só para a gente entender, pessoal. Olha só que legal. A gente pode fazer até uma condição aqui, né? Ele é menor que 10. Mas a gente pode colocar aqui, ó. Se A for igual a 10... Daí a gente pode colocar aqui um print diferente, né? A gente pode colocar esse mesmo. A gente pode copiar isso aqui, colocar aqui dentro da indentação, que é muito importante. É igual. Ele é igual a 10. E daí, se não, a gente vai colocar aqui um else. Opa, apaguei esse ponto aqui. Um else. E daí ele vai estar valendo isso aqui. Olha só que legal, a gente está rodando isso aqui. E a gente pode ver que depois ele vai printar A vale 10 e ele igual a 10. Pronto, dessa maneira aqui a gente entendeu o básico do Python, pessoal. Praticamente deu, acho que quase 1 hora de vídeo. Mas isso aqui é o resumão do que você tem que saber em Python, pessoal. É realmente o resumo, porque não adianta muito você assistir essa aula e você não ver a parte prática. Por isso que eu já tenho esses vídeos aqui no YouTube, onde que eu justamente deixo vários exercícios. E espero que depois de você ver esse vídeo aqui, assista eles também, pessoal, para dar aquela força aqui. Porque realmente isso aqui dá trabalho, mas é muito legal trazer esses conteúdos. Então se você tem gostado, se você aprendeu alguma coisa, cara, eu espero que sim. Mas se você também ficou com alguma dúvida, não tem problema, deixe nos comentários. Eu sempre vou tentar ajudar. Não só isso, se você tiver alguma outra sugestão, deixe nos comentários também. Além disso, entre lá na nossa comunidade do Discord. Lá a gente pode conversar, pode trocar uma ideia e também você pode me dar sugestões. Então foi isso pro vídeo de hoje. Espero que você tenha realmente gostado desse conteúdo e até a próxima.